Sábado, dia 23 de setembro. Hoje nós celebramos o dia de São Pio de Pietrelcina, o famoso Padre Pio, um exemplo muito forte de vida espiritual, de entrega a Deus através de uma vida de oração. Que São Padre Pio interceda por nós para que nós possamos acolher e conservar a palavra. É isso que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades e iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós amamos essa passagem, nós padres, porque Jesus já faz a homilia e ele mesmo já dá a explicação da parábola da semente que ele contou. E é muito claro, a semente que é a palavra de Deus que cai nos nossos corações, tantos são os obstáculos, né? O inimigo que tenta roubar essa semente para que a gente desanime e a gente não se salve. Aqueles que não têm raiz, que são de momento, e chegam às tentações e acabam roubando e destruindo a palavra que foi semeada, as preocupações, as ilusões da riqueza, a busca do prazer, todos esses são obstáculos que impedem que essa palavra cresça. Mas o nosso desejo, o nosso sonho é que o nosso coração seja essa terra boa, que o nosso coração, como diz a palavra, seja bom e generoso, e assim possa conservar a palavra, e que essa palavra possa dar fruto na perseverança. Duas palavras que são fundamentais: conservar a palavra e dar fruto na perseverança. Conservar e perseverança. Esse é o nosso desejo. Diante de tantos obstáculos, de tantas provações, conservar essa palavra, como fez o nosso amado Padre Pio, cujo dia nós celebramos hoje. E ele que conservou principalmente através de uma vida de oração. Padre Pio passava noites conversando com Deus. Ele nos dá um exemplo muito forte de intimidade através da vida de oração.
Padre Pio que se dedicava muito às confissões, e a confissão, o arrependimento dos nossos pecados, esse sacramento da penitência que nos reconcilia com Deus, tão importante para nós vencermos as tentações. Esse sacramento tão valorizado por Padre Pio. Padre Pio que amava tanto a celebração da Santa Missa. E na Eucaristia também nós ouvimos a palavra, recebemos o corpo e o sangue de Jesus, mais uma arma que o Senhor nos dá para conservar, para produzir frutos nesta perseverança. Então que hoje, ouvindo esse Evangelho e olhando o testemunho do Padre Pio, que também enfrentou tantas perseguições, foi afastado do ministério, mesmo assim não desanimou, continuou perseverante na oração, que nós sejamos perseverantes, para que esta palavra, essa semente tão preciosa, essa riqueza que nós recebemos de Deus não se perca, que nós possamos, como Ele, apesar de tudo, apesar de todos, conservar essa semente e que ela possa produzir muitos frutos em nós, frutos de santidade, como o Padre Pio nos ensina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão de São Pio de Pietrelcina, desça sobre você, sobre o seu caminho de fé, de perseverança. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado sábado e final de semana e fique com Deus.